Bom dia, meu querido. Que alegria estar contigo aqui mais uma vez, compartilhando a palavra de Deus. Meu nome é Leiva Martins, eu sou seguidor de Jesus, moro em Brasília, Distrito Federal. Você está recebendo esse link do canal Novo e Vivo Caminho, que é o canal que nós semanalmente postamos aqui meditações na palavra de Deus e outras coisas que o Senhor nos acrescenta na nossa caminhada. Você está recebendo e compartilhando. E eu convido você que não se inscreveu, que faça isso. Nós estamos com quase 200 inscritos hoje e gostaria muito de ultrapassar esse número de inscritos em breve, para que a gente consiga ampliar cada vez mais o alcance dessas palavras, dessas ministrações na vida de todos. E hoje, dia 28 de março de 2022, nós estamos seguindo a nossa leitura bíblica anual, que fazemos aqui na nossa congregação, e hoje nós estamos lendo os capítulos 22 a 24 do livro de 1 Samuel, né? Onde começa a mostrar ali a história de Davi e a sua luta, a perseguição que Saul, o rei Saul, empreendia constantemente contra a vida dele. E nessa trajetória de luta, resistência, fuga, ah, e se esconder em vários lugares, né? Assim, a gente aprende muito com essa trajetória da vida de Davi. E nesses textos me chamou muita atenção, aliás, já me chama atenção há bastante tempo, o texto de 1 Samuel, onde Davi se refugia num lugar chamado Caverna de Adulão. Eu quero ler aqui 1 Samuel 22, versículos 1 a 5, para você ter a ideia do que nós vamos meditar hoje. Diz assim: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Dali passou Davi a Mispa de Moabe e disse ao seu rei: Deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe-os perante o rei de Moabe, e com este moraram por todo o tempo que Davi esteve neste lugar seguro. Porém o profeta Gade disse a Davi: Não fiques neste lugar seguro. Vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Então, nesse momento, Davi era um fugitivo do rei Saul. O rei Saul já havia determinado eliminar Davi porque via nele uma ameaça ao seu reino e ao reino dos seus sucessores, né, de Jonatas e de toda a descendência de Saul. E Saul, movido por um ódio mortal, porque o Espírito Santo de Deus já havia se retirado de sobre a vida de Saul e nitidamente estava sobre a vida de Davi, isso provocou um ódio de Saul contra Davi, um ódio insano de Saul contra Davi. E a vida de Davi, desde a sua unção por Samuel até assumir o trono, se passaram aproximadamente 13 anos. Davi foi ungido por Samuel por volta dos seus 17 anos de idade e assumiu o trono do reino de Judá em Hebrom por volta dos 30 anos de idade. Então, esses 13 anos foi de intensa perseguição de gato e rato, né? Saul na cola de Davi, querendo eliminar Davi. E aqui é um dos momentos dessa perseguição, onde ele saiu já de uma outra cidade que ele já estava refugiado, que era Gate, uma cidade dos filisteus, e voltou para Judá. Só que ele foi para este lugar, para essa caverna de Adulão. E ali se juntaram esses homens endividados, amargurados, essa gente toda, né, renegada da sociedade, se juntou com ele ali e eram cerca de 400 homens. Gente insatisfeita, gente amargurada. E é interessante a gente ver isso porque, de fato, existe uma certa solidariedade na miséria, né? De fato, existem afinidades que se somam e que, de certa forma, se tornam companheiras em situações de miséria.
né? E foi isso que aconteceu ali entre Davi e os seus homens. Tudo que era gente, que hoje a gente diz popularmente de nó cego, se juntou com ele. Mas é interessante a gente ver o que Deus fez com essa turma, né? E é nisso que eu quero focar um pouco hoje aqui, em que Deus fez dentro daquela caverna de Adulão e que transformou não só a vida de Davi, mas a vida de todos esses homens, esses 400 homens. Então, Davi estava ali junto com esse pessoal, né? Enquanto isso, Saul estava num estado de confusão mental, né? De perda do Espírito Santo, de tormento por espíritos malignos, né? E nessa fúria de eliminar Davi, que estava com a unção do Espírito Santo, né? Saul nessa confusão de sentimentos, perseguindo Davi, e não somente Davi, mas também sacerdotes que haviam refugiado, abrigado Davi alguns capítulos antes. Saul foi no encalço desses sacerdotes e ordenou a morte de 85 sacerdotes que haviam refugiado Davi. Então, assim, a fúria do diabo, né, a fúria do inimigo é contra a voz profética. O diabo faz de tudo para silenciar a voz profética. E se ele estiver manipulando alguém em posição de autoridade, ele vai querer fazer isso, né? Ele vai querer silenciar de vez a voz profética. Mas o Senhor, ele sempre dá escape para os seus servos, para os seus profetas, para quem depende dele. E mesmo que, eventualmente, alguns profetas pereçam pela perseguição, aí se cumpre aquilo que diz a palavra a respeito de Abel, que mesmo depois de morto, mesmo depois de ter perecido debaixo do assassinato do seu irmão Caim, mesmo assim o seu testemunho, a sua voz, a sua mensagem ainda fala, ainda repercute. Amém? Então, Davi foi alguém que foi alvo dessa fúria maligna contra a sua vida. Mas, voltando aqui para a caverna de Adulão, o que aconteceu ali? A gente sabe que Davi, ele era conhecido principalmente por duas coisas. Primeiro, por seu ímpeto guerreiro, né? O seu ímpeto de chefe militar, de guerra, de conquista. Né? Davi era um perito guerreiro. E Davi também era conhecido por ser um precioso adorador de Deus, um precioso músico e adorador de Deus. E essas duas características foram forjadas na vida de Davi nessa caverna de Adulão. Eu quero destacar um pouco para você isso, porque quando você vai e transpõe, né, essa leitura lá para o livro de Salmos, e você vai ver alguns títulos e prefácios, né, dos Salmos, você vai ver que muitos foram gerados dentro da caverna. Muitos foram gerados nesse ambiente. Imagina esse ambiente de confinamento, esse ambiente de abafamento. A caverna não tinha água encanada, não tinha luz, não tinha neoenergia, nem CAESB lá para suprir, né? Então, imagina 400 pessoas lá dentro, né? E tendo que fazer suas necessidades e tendo que encontrar um lugar de repouso e tendo que conviver ali dentro daquele confinamento. Poderia ser o pior lugar do mundo, né? Poderia ser o lugar assim último onde alguém deveria ou conseguiria estar. Mas ali, naquele lugar escuro, sujo, fedido, esquisito, Davi compôs salmos preciosíssimos. Então, queridos, às vezes a gente reclama um pouco, estou confinado, passei tantos meses confinado, não sei o quê. Então, a gente para olhar esses exemplos e até releva as limitações que às vezes a vida nos impõe, né? Quem está confinado mesmo nesse momento são aqueles irmãos, aquelas pessoas que estão lá nos porões das escolas, dos hospitais, dos teatros da Ucrânia, por exemplo. Esses estão confinados, dos metrôs, né? Ali estão confinados, ali estão numa situação difícil, né? Sem falar dos refugiados e todo esse horror que a gente tem visto por aí. Mas o que eu quero destacar é que nesse lugar de confinamento, nesse lugar sombrio, o que faz a diferença é a tua atitude, é a minha atitude de adoração.
A minha atitude como adorador, ela fará, estou até falando aqui em línguas, diferença nesse contexto, porque Davi, ele transformou a caverna em estúdio, né? Ele transformou a caverna num grande estúdio, onde ele derramou seu coração perante o Senhor, as suas angústias, as suas lutas, seus conflitos, perante aquele pessoal, aqueles 400 homens. Então Davi, ele fez um lugar secreto expandido, vamos dizer assim, né? Ele adorava e compunha salmos ali, e aqueles homens amargurados, angustiados, endividados, renegados da sociedade, estavam ali, sendo ministrados pela unção, pela música profética do rei Davi. E a gente vai ver que, no decorrer da história, isso foi transformando a vida de todos ali. Então, essa honestidade perante Deus, essa simplicidade, né? Essa verdade perante Deus é algo que cativa, é algo que motiva, né? A adoração sem disfarce, eu acho que poucas experiências na vida cativam mais do que uma adoração sem disfarce. Uma adoração em espírito e em verdade. De fato, ela cria uma conexão com o trono de Deus que manifesta a glória e apaixona as pessoas por Deus. Né? Eu tenho vivenciado, experimentado isso no decorrer da minha vida, no decorrer da caminhada cristã, e visto como a adoração ela é transformadora do nosso interior. É interessante que Deus, ele não muda por meio da nossa adoração. Deus, ele não muda. Quem muda somos nós. Nós somos transformados de glória em glória por meio da adoração. Por meio da adoração, o nosso rosto contempla a glória do Senhor e é transformado, como diz Paulo, na sua própria imagem. A glória de Deus se reflete mais e mais, se manifesta mais e mais na nossa vida, quanto mais o adoramos. Então, essa verdade eterna, Davi experimentou ali, naquela caverna. Aleluia. Então, Davi ali na caverna foi um momento em que ele pôde amadurecer a unção que ele já vinha cultivando há muito tempo, desde as colinas de Judá, ele, Deus, cuidando das ovelhas, dentro da sua casa, até no palácio de Saul, quando ele tocava sua harpa, para que Saul fosse liberto dos espíritos atormentadores, né? Até aquela atitude de guerra, de enfrentar Golias em nome do Senhor, né? Então tudo isso foi depois, quando Davi, já fugindo de Saul, passou um tempo na escola de profetas de Samuel. Então ele foi cultivando esse espírito profético no meio da adoração. E agora ele pôde usar tudo isso para a edificação dele e para a edificação daqueles homens. Então tudo isso Deus vai acrescentando na minha e na tua vida, para que a gente possa compor esse legado e transmitir esse legado a outras gerações. Pela graça de Deus, espero estar fazendo isso aqui por meio desses vídeos, transferindo um pouco do legado, transferindo um pouco da vivência, da experiência. E pela graça de Deus, eu peço que as minhas palavras vão além do que eu estou falando, mas que produzam em você sede e fome por Jesus. Esse é o meu objetivo. Se você, ao final dessa ministração, amar mais a Jesus do que antes, eu já fico extremamente feliz, satisfeito e cumpro a minha missão. Esse é o objetivo. E Davi, ele fez isso ali. Ele cresceu na intimidade com o Senhor, ele fez das suas lutas louvor e compôs salmos riquíssimos de adoração ali. Depois, um exemplo deles é o Salmo 3º. Depois você lê o Salmo 3º, né? É um desses salmos ricos que Davi compôs ali. Então, qual o efeito que isso produziu naqueles 400 homens, aqueles 400 renegados? Eles foram gradualmente sendo transformados em guerreiros e em adoradores. O mesmo espírito, a mesma índole que Davi possuía, aqueles homens também passaram a ter. Se tornaram a sua tropa de elite, né? Depois essa turma vai avançando com Davi em diversas conquistas. E foi a sua tropa de elite até ele chegar no reinado em Hebrom e depois em Jerusalém, né?
E esses homens também se tornaram adoradores, né? Também aprenderam esse caminho da adoração. Eu faço um paralelo aqui com a experiência de Paulo e Silas na prisão, já no Novo Testamento, em Atos, capítulo 16, quando eles presos, com os pés no tronco, no cárcere interior, vamos dizer que era a caverna deles ali também, eles, com toda a liberdade do Espírito, oravam, cantavam louvores a Deus, transbordavam no Espírito Santo. E o sobrenatural veio e aconteceu. A Bíblia diz que de repente veio um terremoto, sacudiu os alicerces do cárcere, pense bem o que é isso. As cadeias de todos caíram no chão e todos foram livres. Então, gente que há 2 minutos atrás estava zombando deles, foi liberta por causa da adoração deles. Você consegue perceber a força, a intensidade disso? É isso que Deus quer fazer conosco. Então, quando você estiver na sua caverna, no seu confinamento, no seu isolamento social, seja lá o que for, aproveite para adorar. Adorar em espírito, adorar em verdade. E as cadeias de todos cairão, as suas e de quem está contigo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Então essa adoração libertou a todos, ali em Atos 16. Então, fechando essa meditação de hoje, quero resumir aqui em 4 pontos. Deus deseja fazer isso conosco. Né? Deus deseja fazer isso conosco. Então, leve tudo o que acontece na tua vida a Ele em adoração. E deixa o milagre acontecer. Né? Isso vai fazer com que você perceba, entenda que todas as coisas de fato cooperam para o teu bem, para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito, segundo a palavra de Deus nos ensina em Romanos capítulo 8. Isso fará com que a gente enfrente as nossas lutas com mais leveza, com ânimo e fé renovados no Senhor. Aleluia. Criará mais louvor, mais gratidão e menos murmuração. Então, leve tudo o que acontece, em segundo lugar, leve tudo o que acontece ao Senhor. O que é bom, o que é ruim, o que é muito bom, o que é muito ruim, o que é mais ou menos, tudo leve ao Senhor. Amém? E Ele transformará todas as coisas. Tudo é motivo de louvor. Então, aproveite as oportunidades. Né? Não deixe as oportunidades de adoração passarem na tua vida. Faça das tuas cavernas lugares de adoração e deixe a libertação acontecer. Permita o Espírito Santo entrar nas tuas cavernas, nas tuas realidades e deixe acontecer. Aleluia. Deixe o Espírito Santo realizar a sua obra. Nós estamos num momento agora, como sociedade, como pessoas, que nós estamos saindo, né, das nossas cavernas. Nós estamos novamente retomando as atividades, ainda não com toda a plenitude, mas estamos retomando. A pergunta que eu faço para mim e para você, como é que nós estamos saindo das nossas cavernas? Estamos saindo mais leves? Estamos saindo mais livres? Ou nós estamos saindo preocupados, amargurados, né, aflitos com o que pode acontecer daqui para frente? Eu não quero te enganar, não quero te dar falsas esperanças, mas eu tenho pensado e proclamado isso, porque tenho percebido isso do Senhor, que nós estamos numa conjuntura maior muito difícil, complicada. Né? Uma conjuntura mundial, nacional, está complicada. Então, na conjuntura, não há muita perspectiva de melhoria. Né? Mas, além dessa conjuntura macro, existe uma circunstância micro aqui ao seu redor imediato, ali, né? E eu creio, e tenho percebido isso do Senhor, que na circunstância menor, pequena, Deus nos abençoará sim, né? Deus nos abençoará, Deus nos prosperará, Deus nos dará escape, estratégia, uma palavra que tem ressaltado muito esses dias, estratégia para a gente conduzir a nossa vida com alegria, com resultados positivos, com êxito, na nossa circunstância mais pertinho da gente ali. Embora a conjuntura maior se complique, né? Deus nos guardará nas nossas circunstâncias. Então, é importantíssimo que toda angústia, toda dor, todo peso, toda perseguição, todo inimigo, tudo isso, nessa circunstância ali, seja levado diante de Deus
em oração, em intercessão e fundamentalmente em adoração. Reavivar a adoração na nossa vida como arma de vitória perante essas conjunturas maiores que nos cercam, para que a nossa circunstância ali, ao nosso redor, seja guardada e tenha êxito em todas as coisas. Amém? Então essa foi a meditação que Deus queimou no meu coração com a leitura devocional de hoje, 28 de março. Eu espero que isso possa trazer esperança para o teu coração no dia de hoje. Amém? Vamos orar. Obrigado, Jesus, porque mesmo em meio às lágrimas, às dores e ao confinamento da caverna, o Senhor levanta em nós uma voz de adoração, uma voz de oração e de clamor. E nós cremos, ó Pai, na Tua obra em nossa vida. Cremos que o Senhor está conduzindo todas as coisas em triunfo. Por isso, entregamos a Ti tudo o que nos aflige hoje e escolhemos transformar tudo isso em louvor, adoração e gratidão a Ti, para que vejamos o terremoto, Senhor, colocar por terra toda e qualquer cadeia espiritual, emocional, física, financeira, seja de que ordem for, relacional. Deus, em nome de Jesus, que as cadeias caiam, Pai, e que sejamos livres. E que ao sairmos da caverna e tomarmos posição no lugar que é a nossa herança, nós tenhamos uma postura diferente, Senhor, de adoração, de gratidão e de vitória em Tua presença. Assim nós oramos, assim nós Te agradecemos. Abençoa cada um dos que estão ouvindo hoje essa palavra, para que essa palavra caia como semente boa numa terra fértil e produza os frutos e resultados que o Senhor espera, em nome de Jesus. Assim nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado por ter ouvido essa palavra. Espero que você continue aqui acompanhando as nossas meditações bíblicas semanais. Se essa palavra fez sentido para você, espalhe com pessoas que você ama, que são do seu convívio. Amém? Que o Senhor te abençoe, te dê um bom restante de semana, seja ricamente abençoado e seja luz.